O TDAH é uma doença que tem sido muito falada atualmente e procurada, e entendemos o porquê. A maioria das pessoas estão desatentas, estão com problemas de desempenho e muitas vezes associam isso ao TDAH. Não é bem assim. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então necessariamente esses sintomas eles precisam estar presentes na construção da vida dessa pessoa, desde a infância ou na adolescência, na época da faculdade. A gente já entende que mesmo que essa pessoa tenha sido diagnosticada na vida adulta com TDAH, quando a gente olha para trás, a gente encontra alguns sintomas que já estavam por ali, mas muitas vezes não foram entendidos como um sintoma. Então, os sintomas mais comuns do TDAH são do polo do déficit de atenção, né? Então, a pessoa tem uma desatenção que acaba sendo ali o principal sintoma que ramificam várias outras dificuldades. E ela pode ter ou não a hiperatividade associada. Então, quando a gente fala de desatenção, é muito comum que o paciente TDAH tenha dificuldade para iniciar e terminar as tarefas. São pessoas que começam várias coisas e não terminam nada. E não é porque ela não quer, mas é porque ela realmente não consegue fazer isso. Ela tem uma dificuldade de organização tamanha, são pessoas que se perdem, que esquecem objetos facilmente, que precisam estar sempre se lembrando do que é essencial fazer, porque senão elas esquecem. Além disso, a capacidade de foco, de sustentar a atenção em uma coisa só, ela é prejudicada. Então, são pessoas que têm dificuldade para ler livros, assistir aulas, estudar para a prova da faculdade. Tudo que requer um desempenho cognitivo e com atenção por muito tempo acaba sendo prejudicado. Quando a gente olha para os sintomas da hiperatividade, a gente já vê alguns outros sintomas. Muito comum, crianças ou adolescentes que ficavam se mexendo muito na cadeira, que brincavam demais, que fazem muito barulho, crianças muito agitadas. E na vida adulta isso pode ter outras manifestações que são muito mais silenciosas e que às vezes passam despercebida também. Além disso, o TDAH pode trazer prejuízos no humor. Então, não é pouco comum que as pessoas notem uma irritabilidade. Então, são pacientes que têm uma impulsividade maior também, que agem mais no impulso. Elas têm uma dificuldade maior de pensar, planejar e só assim executar as tarefas. Em relação ao tratamento do TDAH, na maioria das vezes a gente precisa sim usar medicamentos, mas depende muito da pessoa e do contexto de vida que ela está. Se a gente não tem tanto prejuízo na funcionalidade desse paciente, não é obrigatório a prescrição dos psicoestimulantes, né, que são a base do tratamento do TDAH. Então, esses remédios eles são usados e com muito pouco tempo já se notam resultados, né? Isso não necessariamente quer dizer que a pessoa vá tomar remédio para a vida inteira, mas seria bem importante ela, por um momento ali, que vai depender muito de cada paciente, tomar a medicação para então aprender a viver de forma diferente. A pessoa que tem TDAH, uma vez que ela aprende a ter uma vida um pouco mais ordenada e faz uma reestruturação cognitiva desses sintomas, ela consegue viver melhor e assim no futuro, talvez não depender de remédio. Mas existe tratamento e com muitos resultados. Como o TDAH está na moda, é importante a gente passar por uma avaliação especializada para entender se isso realmente é TDAH ou se não é, às vezes, uma manifestação de sintomas ansiosos. É bem comum que exista essa comorbidade, então, ansiedade e TDAH. Muitas vezes isso é um ponto delicado do tratamento que a gente precisa entender em consulta o que tem mais importância. Outra doença comumente associada ao TDAH é o transtorno bipolar, que se confunde muito porque os sintomas são muito parecidos. Então, é bem importante que isso seja avaliado em consulta para entender o histórico de vida dessa pessoa, como esses sintomas se manifestam e o quanto de prejuízo eles geram. E algo bem interessante da gente perceber é, se você tem suspeita ou acha que tem TDAH, converse com as pessoas ao seu redor. Familiar, marido, esposa ou os próprios amigos do trabalho, muitas vezes eles vão ter os dados mais valiosos em relação a essa suspeita diagnóstica, né? Então é bem frequente que, às vezes, a pessoa ela não consegue reconhecer esses sintomas nela. Mas quando a gente conversa com alguém ao redor, a pessoa com certeza tem uma suspeita um pouquinho mais forte. Então, TDAH não é somente problema na atenção. Como eu disse isso hoje, todo mundo tem um pouco. A gente vive numa sociedade onde tem muito estímulo, a gente usa muito celular, muita tela, então a todo momento estamos sendo bombardeados de informação e isso, consequentemente, faz com que a nossa atenção reduza.
Isso não necessariamente significa TDAH, mas TDAH tem tratamento. Então, se você conhece alguém que tem esses sintomas ou você mesmo se identifica, marque a sua consulta. Tem um link aqui embaixo ou então um botão para você clicar.